Salve Jesus, salve nossa mãe, Maria Santíssima. Sempre agradecemos por mais uma semana que se inicia, mais um mês, hoje dia 3 de maio, e o mês que nós buscamos aprender, é o mês das mães, o mês do trabalho, é o mês de nós cuidarmos de nós, das nossas coisas, das nossas ansiedades. Eu gosto muito desse mês de maio, eu acho um mês tão bonito. Ele traz para mim uma mansidão, uma tranquilidade, independente dos problemas que nós possamos estar enfrentando, independente das circunstâncias a qual nós nos encontramos, seja às vezes medo, ansiedade, tristeza, mas tudo no seu tempo, tudo conforme a providência divina nos direciona. E essa semana eu estava observando as palestras que nós ouvimos aqui, às vezes em áudio, pelos vídeos, pelas mensagens do Dr. Bezerra de Menezes, né? Como ele sempre diz, o quanto de Jesus há em nós. E muitas vezes nós achamos uma frase bonita, mas nós não paramos para realmente perceber qual é a profundidade que ele nos questiona. Da mesma forma que quantas vezes nós fazemos a prece da Ave Maria, do Pai Nosso, mas nós não prestamos atenção a essa ligação, a esse elo. E hoje eu te pergunto, se nós pudéssemos conversar com a nossa Mãe Maria Santíssima, o que ela diria para nós? Será que tudo aquilo que nós pedimos, o que ela teria a dizer? Será que ela não nos diz através dos nossos pensamentos, das nossas intuições, pelo nosso coração, as respostas a qual buscamos? E eu fiz essa reflexão e hoje eu trouxe um pequeno texto que fala o que Maria tem a dizer hoje. O que a nossa mãe falaria para mim, para você, para nós, diante das circunstâncias que cada um vive, dos seus medos, das suas ansiedades, das suas tristezas, através também das nossas conquistas, porque a nossa vida também não é só feita de coisas ruins, ela também tem as nossas alegrias, porque a nossa vida é como uma roda. Há momentos que nós estamos em cima, às vezes no meio termo, e às vezes nós estamos embaixo. Mas por quê? Estamos embaixo para nós ganhar impulso, para entender, para aprender, para se equilibrar, para olhar para dentro de nós aquilo que nos falta, aquilo que muitas vezes achamos não precisar, trabalhar em nós a perseverança, a caridade, a humildade. Então, vamos refletir o que Maria diria para nós diante de cada situação a qual nós estamos vivendo. O que Maria tem a dizer hoje? Meus filhos, eu conheço as dores que carregam no coração. Sei das noites em que o pensamento não descansa, das lágrimas que não foram vistas, dos medos que tentam esconder até de si mesmo. Mas saibam, nenhuma dessas dores passa despercebidas aos meus olhos. Se vocês tropeçarem, levante. Se perderem, retorne. Se erraram, aprendam. Eu não estou aqui para apontar falhas, mas para lembrar que vocês são espírito em caminhada, aprendendo a amar. Não endureça o coração diante das dores da vida. Elas são lições que, muitas vezes, vocês ainda não compreendem. Confie nos caminhos que Deus permite, mesmo quando não fizerem sentido agora, neste momento. Permita-se descansar em mim por um instante. Respirem, acalme-se. A vida não exige de vocês que sejais fortes o tempo todo. Apenas que não desistam, sejam mais leves com vocês mesmos. O peso que carregam muitas vezes nasce da cobrança excessiva. Deus não espera a perfeição, mas esforço sincero. Cuide um dos outros. Onde houver dor, leve consolo. Onde houver escuridão, sejam luz.
Onde houver desamor, escolham amar, porque para mim, Maria, mãe de Jesus e mãe de todos vocês, cada filho é importante, cada história é sagrada e a cada passo, por melhor que seja, é visto, amparado e abençoado. Estou sempre de braços abertos para acolher a cada filho que se engana, que se ilude, que se perde, duvida e se cansa pelo caminho. Para mim, não há distância e nem queda profunda demais que não possa ser envolvida por amor. Lembre-se, você é amado, nunca se esqueça disso. Então que nós não possamos ficar indiferente às dores dos outros, que nós não esqueçamos quais são os nossos caminhos a seguir, quais são as nossas trilhas, que nós ficamos diante da nossa Mãe Maria e entregamos a ela o nosso coração, entregamos a ela os nossos sentimentos mais sinceros. Não importa que muitas vezes achamos que não somos ouvidos, que a vida está contrária àquilo que acreditamos, àquilo que muitas vezes esperamos, mas tudo acontece de acordo com as leis de Deus. Uma mãe, um pai, não abandona ninguém. Nós que muitas vezes, diante das circunstâncias, do medo, da falta de fé, até de duvidar de nós mesmos, esquecemos o quanto somos protegidos, o quanto nós somos amados. Então tenha essa conversa com a nossa Mãe Maria Santíssima. Tenha certeza que nós teremos as respostas através de um pensamento, através de alguém que chega e lhe dá uma notícia, através de um sonho, através até de uma música. Quantas vezes nós estamos tristonhos e ouvimos uma mensagem, aquela música que toca a alma e nos desperta. Um dia desse, eu conversando com o cigano Julio Del Toro e ele falando sobre a importância da música. E eu disse que há vezes que antes de dormir eu gosto de ouvir algumas músicas, mas aquela música me traz tanta felicidade. E eu perguntei o porquê disso. E ele disse que é a minha alma buscando se reencontrar, que aquilo é saudável, que aquilo nos traz força, porque hoje nós somos o mesmo espírito de ontem, mas com mais conhecimento, mas ainda há coisas que ficam presas em nós, que muitas vezes não entendemos a saudade do que, a alegria, alguma situação que nos entristece, porque são situações que cada um de nós já viveu. Então, vamos buscar nos encontrar, vamos buscar conversar com a espiritualidade, com a nossa mãe, com o nosso pai, com o Mestre Jesus, com os nossos mentores, anjos da guarda, abrir o nosso coração, mas falar realmente o que a nossa alma está sentindo, sem medo, sem cobrança. E assim nós teremos as respostas. Pode ser que nem todas elas agradem o nosso coração. Nem sempre o caminho que estamos vivendo é o que nós gostaríamos, mas tenhamos a certeza que ali é o caminho para o nosso aprendizado, para a nossa evolução, a lapidação. Porque tudo que nós aprendemos, tudo que nós passamos, a vida é uma escola. É uma escola onde todos nós aprendemos. Não há ninguém melhor que ninguém. Todos podemos ajudar. Como diz aquele ditado, ninguém sabe tão pouco que não possa ensinar e ninguém sabe tanto que não possa aprender. Então, neste momento, entregue seu coração, feche os seus olhos, ouça a nossa mãe falando aos seus ouvidos, sinta aquela paz, peça a ela que coloque neste momento o lenitivo sagrado nessas águas para você beber, para você espargir no seu lar, para você trabalhar as suas emoções, seus sentimentos, seus pensamentos, que você possa ali dividir com aqueles que você ama. Peçamos a ela que adentre
aos nossos lares, trazendo a paz, a tranquilidade, a força, a perseverança, a resiliência para enfrentar toda e qualquer vicissitude que nós tenhamos que passar. Então, nesse momento das 18 horas, onde o mundo espiritual para reverenciar Nossa Mãe Maria Santíssima, e nós, de almas ajoelhadas, dizemos a ela com todo o amor que há em nosso coração. Na consagração da prece, na hora sagrada em que os anjos cantam em louvor a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e por toda a eternidade. As suas bênçãos, Mãe querida, visite cada lar, leve o amparo, leve a fé, leve, Mãe, a sua luz a todos aqueles que clamam por amor, por piedade. Visite, Mãe, os hospitais, os asilos, os orfanatos. Visite, Mãe, os manicômios, leve a sua luz, o seu amparo aos umbrais, onde as almas clamam por misericórdia. Interceda, Mãe, por cada filho seu. Leve a paz no mundo, onde há dores, onde há guerra, onde há conflito. Cubra-nos, Mãe, com o seu manto sagrado e abençoe a cada filho seu. Então, que nós possamos sempre nos aconselhar com a nossa mãe, pedir a ela proteção, que possamos ouvir através do nosso coração, que é a porta de entrada para cada um de nós, porque muitas vezes acabamos usando a razão onde precisamos usar a emoção, ou a emoção onde há a razão. E hoje também é dia 3 de maio, dia de São Felipe e São Tiago Menor. Então, nós vamos reverenciar a prece hoje para esses dois apóstolos, como nós, apóstolos de Cristo, buscando o reino de Deus. E, na verdade, a Igreja Católica celebra esses dois apóstolos. São Felipe, natural de Betsaída, na Galileia, mesma cidade de Pedro e André. Foi um dos primeiros discípulos a seguir Jesus e quem apresentou Natanael, Bartolomeu, ao Mestre. Após Pentecostes, pregou na Ásia Menor e morreu crucificado em Herápolis, atual Turquia. As tradições indicam que ele provavelmente morreu no final do primeiro século, por volta do ano 80 d.C. E Tiago Menor, filho de Alfeu e parente de Jesus, chamado irmão do Senhor em sentido bíblico, tornou-se o primeiro bispo de Jerusalém e teve papel fundamental no Concílio de Jerusalém. Conhecido pela pureza de vida, foi apedrejado até a morte por volta do ano de 62 a 66 d.C. Então, que nós possamos, através dessas duas preces, refletir o nosso sentimento, refletir o apostolato, os exemplos que eles seguiram após a crucificação de Jesus, e nós também
possamos ser esses apóstolos buscando o amor, a caridade e a fé, que possamos seguir os seus exemplos. São Filipe, ó glorioso São Filipe, vós que fostes tão favorecido de Deus em ajudar e consolar os vossos filhos espirituais na hora da sua morte, sede-me advogado e pai, quando me achar naquele tremendo passo. Impetrai-me a graça, para que naquela hora o demônio não me vença, que a tentação não me oprima e que o temor não me desanime. Fortalecido de viva fé, firme esperança e ardente caridade. Sustentai-me com perseverança naquele último combate, de modo que, cheio de confiança na misericórdia de Deus, nos merecimentos de Jesus Cristo e na proteção de Maria Santíssima, seja feito digno de morrer a morte dos justos e alcançar a bem-aventurança pátria do paraíso. Tudo isso para ver e louvar a Deus, convosco e com todos os santos do céu. Que assim seja. E ao apóstolo São Tiago Menor: Senhor, ao contemplar a vida de vosso apóstolo Tiago, outra vez sinto vosso amor infinito. É difícil, Senhor, saber direito a história da vida de vossos apóstolos, pois é o vosso amor que se conta e faz acontecer. As outras coisas, mesmo que importantes, são passageiras. Ajudai-me, Senhor, a compreender que a vida é entrega, é doação, é serviço. Não deixeis seduzir pelas coisas passageiras, nem me deixeis levar por outros caminhos. Firmai minha vida em vossa vida. Dai-me a coragem de vossos apóstolos. Assumo o meu amor a Nossa Senhora e o compromisso evangelizador com o santuário, casa bendita de irmãos e irmãs, casa de Maria, da família de todos os devotos que se unem na prece, no ardor, no amor, no compromisso evangelizador. Nossa Senhora Aparecida, ajudai-me a evangelizar. São Tiago, ajudai-me a seguir Jesus. Amém. Então, que nós possamos seguir os exemplos desses apóstolos, pessoas como nós, com qualidades, com defeitos, mas perseverantes na fé, levar o nome de Jesus sem medo, sem sentir vergonha, independente das dores, porque a maioria dos apóstolos teve mortes muito difíceis e em nenhum momento negou ou renegou o nosso Mestre Jesus. Então que nós possamos ser esses apóstolos, que nós possamos conversar diariamente com a nossa Mãe Maria Santíssima, dizer a ela os nossos medos, as nossas angústias, dizer a ela também, agradecer pelas nossas conquistas, pela nossa evolução, porque todos os dias nós temos a oportunidade de começar e recomeçar, e ninguém está sozinho. Sempre temos um espírito iluminado à nossa caminhada. Então que nós possamos sempre cultivar essa ligação através da prece, através da fé e principalmente a caridade ao próximo, porque o que nos aproxima de Deus é a caridade, é o amor em ajudar, é o amor em se doar, seja com uma palavra, seja com uma oração, um sorriso ou com um abraço. Então que nós possamos refletir, que nossa Mãe Maria tenha a nos dizer hoje e o que eu estou disposto a ouvir. Desejo uma semana abençoada, com muita luz, com muita paz. Fiquem todos na paz de Deus. Salve Jesus, salve nossa Mãe, Maria Santíssima.